Além de atingir um valor novamente de mais de 30 mil dólares, o Bitcoin por um segundo valeu 138 mil dólares na Binance. Então que raios está acontecendo com o nosso querido Bitcoin? Isso provavelmente foi um erro, mas muitas pessoas estão se perguntando por que o Bitcoin está subindo tanto, mesmo com todas as notícias negativas em torno dele e com a SEC, que basicamente é a Agência de Regulamentação do Mercado de Capitais dos Estados Unidos, uma espécie de CVM americana, indo atrás de diversas casas de criptoativos, como a Coinbase, a Gemini, além da própria Binance, com 13 acusações diferentes. Isso nos calcanhares de termos o escândalo da FTX e também a pirâmide de mais de 500 milhões de dólares da Traders Domain, que, claro, passa um pouquinho por cripto. Assim sendo, a SEC parece não estar querendo facilitar as coisas para negócios ligados a criptomoedas, e mesmo assim, o Bitcoin está ultrapassando as expectativas de todo mundo. E agora, estão dizendo que vem por aí uma nova onda para o mundo cripto. Se você nunca ouviu falar da BlackRock, ela é considerada uma das empresas que são donas do mundo. E apesar de parecer, isso não é um grande exagero. Isso porque a BlackRock é a maior empresa de gerenciamento de ativos do mundo, com cerca de 10 trilhões de dólares sob custódia. Para efeito de comparação, isso é quase 6 vezes o PIB do Brasil, gente. E agora, eles estão aplicando para poder emitir um ETF de Bitcoin, o que permitiria que hedge funds, ou seja, fundos de cobertura, fundos de aposentadoria, instituições financeiras e até eu, seu pai, sua mãe, sua tia Solange e o Walter tivessem um acesso mais fácil à criptomoeda, levando trilhões e trilhões de dólares até o Bitcoin. O ETF é um Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo de índice. Então, basicamente, é como se um fundo de investimento fosse negociado diretamente na Bolsa de Valores, como se fosse uma ação, de forma que facilita muito o fluxo para pessoas que querem entrar em determinado ativo. Dessa forma, você precisaria somente do fundo estar listado lá na Bolsa para americanos comprarem diretamente Bitcoin através da atuação desse fundo. Mas claro, isso está gerando muitas dúvidas e muitas pessoas têm se perguntado por que raios isso está acontecendo agora? Porque a maior empresa de gestão de ativos do mundo está se candidatando a um ETF de Bitcoin, ao mesmo tempo em que o governo americano deixou bem claro que não quer quase nada a ver com Bitcoin e criptomoedas? Será que a BlackRock sabe de algo que não sabemos? Será que o Bitcoin vai explodir de preço hoje no canal da Lu Invest? Mas aí, falando mais sobre eles, a maioria dos ETFs acompanha um índice, como índice de ações ou índice de títulos. No caso do ETF de Bitcoin, ele iria rastrear o preço da criptomoeda nos mercados em aberto. Então, se o preço do Bitcoin subir, o mesmo aconteceria com esse ETF, e se ele cair, o ETF também vai de Vasco, quer dizer, de base. Agora calma. Por que toda essa complicação e exagero sobre um ETF? Por que não continuar do jeito mais simples, comprando Bitcoin online e enviando offline para ser armazenado em carteiras frias, ou seja, sem a conexão com a internet? Essa é uma boa pergunta e existem alguns motivos. Primeiro, que muitas pessoas não confiam nas corretoras de criptomoedas, especialmente depois da FTX, e muitas delas não têm conhecimento para enviar o seu Bitcoin para uma carteira fria, apesar de não ser tão difícil assim. Pode jogar no YouTube que você acha fácil. Os ETFs vão tornar a compra e venda de Bitcoins muito mais fácil e barata, com a mesma segurança e praticidade de se comprar uma ação. Isso não afeta só os investidores individuais, como também os grandes players, abrindo a caixa de Pandornas. Não, Pandora. Dornas é nosso coordenador aqui no Invest. Então a pergunta que fica é, se isso for aprovado, o que vai acontecer com o preço do Bitcoin? A resposta é que não sabemos, mas vamos usar o exemplo do que aconteceu com o ouro para entender uma das possibilidades. O ouro nem sempre teve um ETF. Antes você só conseguia comprar certificados e ações ou comprar o ouro fisicamente. Mas em 18 de novembro de 2004, nasceu o primeiro ETF de ouro, o SPDR Gold Trust. Nome chique, hein, gente? Se fosse em português ia ser Fundo de Ouro SPDR, aí ficou horrível, né? Só porque tá em português. Naquela época, a onça do ouro, que dá mais ou menos 30 gramas, estava abaixo de 450 dólares. E olha só o que aconteceu nos anos seguintes. Em 2011, cerca de 7 anos depois, a onça do ouro estava custando próximo a 2 mil dólares. E claro que há muitas outras razões pelas quais o preço do ouro subiu naquele período, com a baixa confiança das pessoas nos governos e os períodos de alta inflação. Mas também podemos argumentar que a criação do ETF deu acesso a pessoas que não queriam ter ouro fisicamente e às vezes nem tinham como armazenar esse ouro como segurança. E hoje em dia, em pleno 2023, as pessoas fariam facilmente essa troca. Mas isso é com ouro. E com Bitcoin? Aqui vai uma matemática do guardanapo do potencial dinheiro que poderia fluir para a criptomoeda. Eu senti que essa frase foi quase um rap por algum motivo, meu flow aqui. Lembrando que isso não é previsão de preço e sim apenas algo hipotético. Por exemplo, olhando para as 100 maiores empresas de gestão de ativos do mundo, elas controlam cerca de 57 trilhões de dólares, mais ou menos. Agora vamos arredondar para
60 trilhões de dólares para simplificar. Eu sei que 3 trilhões de dólares é 2 PIBs do Brasil, mas eu formei em Direito e não em Economia, então me acompanha aqui na matemática. Agora, não é justo supor que todo esse dinheiro iria para o Bitcoin, porque não iria. Mas vamos supor que 1% desse dinheiro fosse convertido em Bitcoin através do ETF. Isso dá cerca de 600 bilhões de dólares. Hoje em dia, o valor de mercado do Bitcoin é 580 bilhões. Então, se esse dinheiro fosse para a criptomoeda, praticamente dobraria o valor de mercado dela. E a última vez que o Bitcoin esteve na casa de 1,2 trilhão de dólares foi em novembro de 21, quando seu valor chegou a mais de 67 mil dólares. Então, no papel, parece que o preço dobraria. O dobro do valor de mercado, o dobro do preço. Mas isso a gente sabe que não é verdade, porque não é assim que o valor de mercado funciona. O valor de mercado nada mais é do que um preço médio de venda mais recente agregado em todas as bolsas, multiplicado pela oferta, que nesse caso é constante do Bitcoin, de 21 milhões. Isso mesmo, nunca vão ter mais Bitcoins produzidos, já foi começado para ter no máximo 21 milhões de moedas. O que significa é que seria necessário muito menos do que 600 bilhões de dólares para dobrar o preço do Bitcoin, assim como levaria muito menos de 600 bilhões de dólares de pressão de venda para derrubar o preço. Então, se você ainda está meio confuso, aqui vai uma analogia. Vamos supor que eu tenho aqui um baralho com 52 cartas. Digamos que alguém veio até mim e disse: Sam, eu quero muito comprar essa carta por R$1. Se eu vender a carta por R$1, isso traria o preço médio de compra para R$1 e significaria que o valor de mercado desse baralho é de R$52. R$1 para cada carta, ou seja, R$52. Mas vamos supor que outra pessoa chegou querendo gastar R$5 nas cartas que sobraram. Agora a média fica mais próxima de R$5. Multiplicamos 52 por 5 e teremos R$260 em valor de mercado. E agora vamos supor que eu decidi dizer para o mundo que não vou mais fazer essas cartas. Que elas são as únicas que existem no mundo. E que chegam as últimas pessoas querendo comprar, dispostas a pagar um valor bem superior, R$50, R$100. Agora, se a média se aproxima de, por exemplo, R$20 por carta, o valor de mercado do baralho passa dos R$1.000. Só que eu não gastei nem perto disso para comprar o baralho. Então o que temos que mostrar é que o valor de mercado é uma suposição, um consenso, não um fato. Que o preço real depende da oferta e da quantidade de moedas que estão disponíveis para venda e quantas pessoas estão dispostas a pagar por elas. E é isso que o valor de mercado vai dizer para a gente. Agora, não sabemos dizer qual vai ser o preço do Bitcoin. Mas se houverem 600 bilhões de dólares em dinheiro real, para fazer compras reais, a progressão do preço não precisa ser linear. Com base na matemática, a gente fica achando que o valor da criptomoeda deveria duplicar. Mas como mostramos, isso não é necessariamente uma verdade. Não estamos querendo fazer uma previsão de preço, até porque provavelmente estaremos errados. Muito errados. O que a gente está querendo fazer é uma suposição sobre quanto dinheiro potencialmente poderia entrar nesse espaço. E ainda deixamos de fora outras grandes fontes de dinheiro, como outros tipos de fundo, investidores individuais e outros grandes players que podem solicitar o seu próprio ETF de Bitcoin. Afinal, todo mundo vai querer uma parte dos trilhões de dólares que vão vir dos gestores de fundo. Lembrando que isso também não é uma recomendação de investimento. Nós estamos falando se você deve comprar ou não. Concentre-se na sua própria jornada de investimento e ignore todo o barulho em volta, sem pesquisar a fundo antes de investir. Estamos apenas querendo abrir a discussão para o que pode acontecer. Então diga aqui, o que você acha que vai acontecer com o preço do Bitcoin? Eu, Santana, acredito que a gente anda de lado mais um tempinho e possivelmente nos próximos 12 a 18 meses volta para o patamar de mais de 60 mil dólares. Mas me conta aqui se você concorda, se você discorda e deixe o porquê. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e compartilhar com uma pessoa que é entusiasta de criptomoedas e outra que odeia criptomoedas. A produção acha que você vai gostar de um desses dois vídeos. Estamos aqui por longo prazo e eu espero que você esteja também.